E aí pessoal, aqui é o professor Tião para mais uma aula de física, vamos lá? Pessoal, nessa aula a gente vai fazer a correção da lista de exercícios sobre intensidade do campo elétrico e potencial elétrico. É um exercíciozinho de revisão já para nossa atividade avaliativa mensal, beleza? Então segue aí a primeira questão. Na primeira questão nós temos qual a intensidade do campo elétrico de uma carga elétrica de 2 microcoulomb no ambiente em que a constante elétrica vale K igual a 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado por coulomb quadrado, ou seja, a carga se encontra no vácuo, né? Num ponto distante 0,05 metro dela. Bom, nós temos aí, pessoal, o valor do microcoulomb que foi dado, que é 10 elevado a menos 6. A nossa formulazinha aí, pessoal, tem como dados iniciais, tá? A intensidade do campo elétrico, que é representado pela letra E, desconhecido. A constante eletrostática, que está dada aqui, ó, 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. A carga que gera o campo elétrico, que é de 2 microcoulomb, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E a distância da carga de prova, que é de 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Colocando, tá, pessoal, esse valor aqui, ó, 0,05 metros, a gente coloca em notação científica. Lembrando que o número em notação científica, tá, esse primeiro fator aqui, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Daí a gente tem a formulazinha e a gente vai substituir esses valores numéricos aqui na fórmula. Intensidade do campo elétrico vai ficar 9 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. São esses dados aqui, tá? Ó, constante eletrostática. A intensidade da carga tá aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6, tá ok? E lembrando, né, que a distância ela deve aparecer ao quadrado. Então é 5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Intensidade do campo elétrico igual a, multiplicando 9, pessoal, vezes 2, tá? 9 vezes 2 igual a 18. Aqui eu conservo a base, que é 10, e efetuo os expoentes 9 menos 6. Aqui eu vou pegar o 5 ao quadrado, que é igual a 25, conserva a base, que é 10, e multiplica os expoentes, que dá menos 4. Intensidade do campo elétrico igual a, efetuando aqui os expoentes que eu ainda não tinha efetuado, 9 menos 6, 3, 18 vezes 10 a terceira, dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 4. Intensidade do campo elétrico igual a 18 dividido por 25 dá 0,72. Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes, pessoal. Ó, aqui é a regra para divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Menos por menos dá mais. A intensidade do campo elétrico é igual a 0,72 vezes 10, menos por menos dá mais, 3 mais 4, 7. 0,72 vezes 10 à sétima potência. Pessoal, a gente vai transformar esse número aqui em notação científica. Então a vírgula ela vai andar para a direita. Quando ela anda para a direita, o que acontece aí com o expoente? A gente diminui uma unidade, tá? Então se é 7, vai ficar 6, tá beleza? Então lembrar, tá, pessoal? Ó, vai diminuindo, tá certo? Uma unidade à medida que você anda com a vírgula para a direita. Se a vírgula vai andar para a esquerda, à medida que você anda as casas decimais, você vai adicionando
de uma em uma unidade, tá ok? Então, como a vírgula andou para a direita, eu diminuí uma unidade, era 7, ficou 6. Tá aqui, a resposta é a letra D. Tá aqui, ó, marquei letra D, 7,2 vezes 10 elevado à sexta newtons por coulomb. Seguindo aí, vamos para a questão 2. Na questão 2, a gente tem, pessoal, a intensidade do campo elétrico num ponto situado, tá aqui a distância, tá? De uma carga elétrica pontiforme, a carga é 2,4 nanocoulomb, que está no vácuo, então a constante eletrostática está aqui, e aqui a gente tem também, né, o valor do nanocoulomb, que é 10 elevado a menos 9, beleza? Tem as alternativazinhas aí para a gente marcar, vamos ver qual que a gente vai marcar. Vamos colocar aqui os dados da fórmula. Intensidade do campo elétrico desconhecida. Constante eletrostática 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. A carga 2,4 nanocoulomb, ou seja, 2,4 vezes 10 elevado a menos 9. E a distância, que é 0,006 metros, ou seja, 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Bom, pessoal, agora é substituir, né? Vou pegar a formulazinha aqui do campo elétrico, né? A intensidade do campo elétrico. A gente substitui por esses dados aqui da fórmula, 9 vezes 10 a nona, vezes 2,4, vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 3. 9 vezes 2,4 dá 21,6, conserva a base e subtrai, ou efetua, né, na verdade, os expoentes aqui, ó. 9 menos 9. Aqui eu tenho 6 ao quadrado, que dá 36. 3 vezes 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Intensidade do campo elétrico, efetuando aqui 9 menos 9 dá 0, fica 21,6 vezes 10 elevado a 0. Não há necessidade de colocar essa potência, tá, pessoal? Eu estou colocando só para ilustrar, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. Você vai pegar 21,6 dividido por 36, dá 0,6, beleza? Então aqui, ó, vai ficar, conserva a base, aí 0 menos menos 6, ó, menos por menos dá mais. Intensidade do campo elétrico 0,6 vezes 10 elevado à sexta potência, tá, pessoal? A vírgulazinha vai andar também para a direita e a gente diminui aí uma unidade, né? Então vai ficar 6 vezes 10 à quinta potência. 6 vezes 10 à quinta potência. Alternativa correta, alternativa A. Beleza? Pessoal, dúvidas aí no WhatsApp, tá ok? Seguindo aí, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, a gente já tem que trabalhar com potencial elétrico, tá ok? Então a gente vai determinar aí, ó, tá? Gera um campo elétrico à sua volta, pergunta qual o potencial elétrico, a diferença da fórmula do campo elétrico para o potencial elétrico é bem pequena, tá, pessoal? Quase não tem diferença. O que diferencia é só que a distância não é elevada ao quadrado, aparece só a distância e a gente utiliza, né, aí para indicar o potencial elétrico a letra V, tá ok? Lembrando que ele é também medido em volts. Bom, então a gente tem aqui, ó, uma carga pontiforme, tá aqui de 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb, está fixa no vácuo, então a gente já sabe que a constante eletrostática é essa aqui, né? E gera um campo elétrico à sua volta. Aí pergunta qual o potencial elétrico a uma distância de 0,06 metros. Vamos lá? Vamos colocar os dados aqui da fórmula. Potencial elétrico desconhecido. Constante eletrostática é conhecida nossa, né? 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. A carga, tá, é de 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. E a distância, colocando em notação científica, fica 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Beleza? Então, segue aí, pessoal. Vamos lá.
formulazinha, como eu disse, o que falta aqui, ó, é o d ao quadrado que a gente tem lá na intensidade do campo elétrico e aqui a gente não tem, tá? Na intensidade do campo elétrico é a letra E, aqui é a letra V. Então vai ficar potencial elétrico, a constante eletrostática está aqui, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, 2 vezes 10 elevado a menos 8, dividido pela distância, 6 vezes 10 elevado a menos 2. Então aqui não é elevado ao quadrado, tá, pessoal? Então aqui é só a distância. Seguindo aí, a gente tem potencial elétrico igual a 9 vezes 2, 18. Conserva a base, 9 menos 8, aqui ó, conserva a base, efetua os expoentes. Aqui permanece 6 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui a gente vai ter, ó, 9 vezes 2, 18, já efetuei, né? Então 9 menos 1, só os expoentes que dá 1. 18 vezes 10 elevado a 1. Potencial elétrico igual a 18 dividido por 6 dá 3. Conserva a base que é 10, aí fica 1 menos 2, tá? Regrinha de potência de mesma base, pessoal, conserva a base e subtrai os expoentes para divisão aí, né? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos por menos dá mais, 1 mais 2, 3. Tá aqui, pessoal, ó. Potencial elétrico 3 vezes 10 a terceira. Fechou aí, tá? 3 vezes 10 a terceira a gente tem, tá aqui, ó, letra D. 3 vezes 10 a terceira volts. Vamos lá para a questão 4. Na questão 4 a gente tem aí, né, uma carga pontiforme de 5 milicoulomb. O milicoulomb é 10 elevado a menos 3. Fixa no vácuo, tá aqui, ó, nossa constantezinha eletrostática que gera um campo elétrico à sua volta. Qual o potencial elétrico de um ponto situado a uma distância? Tá aqui a distância, ó, 0,003 metros. Desculpa aí. Desta carga, tá, pessoal? Mas passou uma muriçoca aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Seguindo aí, ó, o que a gente tem? Bom, a gente tem as alternativas aqui para marcar, saber qual que é a alternativa correta, e a gente tem os dados da fórmula: potencial elétrico desconhecido, constante eletrostática já coloquei aqui, a carga 5 milicoulomb, tá? Ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 3, e a distância é 0,003 metros, ou seja, 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros, ok? Bom, pessoal, tem os dados aqui da fórmula e a gente vai jogar lá na fórmula substituindo pelos valores numéricos para podermos determinar o potencial elétrico. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, 5 vezes 10 elevado a menos 3, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Potencial elétrico 45, né? Ó, multipliquei 9 vezes 5, 45, vezes 10, 9 menos 3, conserva a base e efetua os expoentes, 9 menos 3, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 3. Potencial elétrico 45 dividido por 3, 9 menos 3 é 6, então fica 3 vezes 10 elevado a menos 3. Tá ok, pessoal? Potencial elétrico dá 15 vezes 10, conserva a base e a gente subtrai os expoentes, por isso fica 6 menos 3. 15 vezes 10, menos por menos dá mais. 6 mais 3, 9. Pessoal, aí a gente tem 15, 15 é maior do que 10, não está em notação científica. A gente precisa colocar em notação científica e agora, né, a gente vai andar aí, ó, com a vírgulazinha para a esquerda. E quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, a gente vai adicionando uma unidade à medida que a vírgula anda casas decimais, né, ó. Andou formando aqui uma casa decimal, né, andou uma casa decimal para a esquerda, então a gente adiciona 9 mais 1, 10.
Então 1,5 vezes 10 a 10ª potência volts. Tem essa alternativa? Tem a alternativa B. É isso aí, pessoal, ó. Corrigido o exercício de revisão, tá? Façam as anotações aí no caderno, dúvidas no WhatsApp, estou à disposição, tá ok? Um forte abraço para vocês, estudem para nossa avaliação na próxima aula. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.